Nos primeiros dias do conflito, as pessoas começaram a deixar o Irã. Aos poucos, isso se tornou uma saída em massa de pessoas de várias partes do país. Alguns pegam ônibus para a fronteira, outros usam seus próprios carros e há aqueles que simplesmente caminham para conseguir sair do país. Na fronteira com a Armênia, pode-se ver a chegada constante de pessoas, cansadas e carregando apenas o que conseguem levar, todas com o mesmo objetivo: sobreviver. Dentro de Teherã, a situação é diferente porque há longas filas de veículos que se estendem por várias milhas. Há janelas quebradas nas ruas, fumaça pode ser vista em várias partes da cidade e o som de explosões quase não para. Isso já não é uma vida normal, por isso mais pessoas estão indo embora. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso faz muita diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado! As grandes cidades como Teherã, Isfahan e Tabriz tornaram-se centros de saída, onde todos os dias milhares de carros vão para o norte do país porque todos querem fugir da confusão. De acordo com os dados, só nos 2 primeiros dias da guerra, mais de 100 mil pessoas já deixaram Teherã, uma cidade com uma população de 14 milhões, e à medida que o tempo passa, cada vez mais pessoas estão indo embora. Aqueles que têm condições de sair do país vão direto para as fronteiras, como a da Turquia e do Azerbaijão. Em apenas 10 dias, milhares de iranianos cruzaram a fronteira com a Turquia, alguns de carro e outros a pé. Na fronteira de Astara, no Azerbaijão, o fluxo de pessoas também é constante, O local está lotado e elas não param de chegar. Alguns ainda passam pelo Azerbaijão. Chegar à Armênia, mesmo que a rota seja mais longa, o importante é conseguir sair. No dia 12 de março de 2026, houve relatos de que a maioria das pessoas estava apenas procurando um lugar seguro. Dentro do país, estima-se que 3,2 milhões de pessoas deixaram Teherã e outras grandes cidades em direção ao norte e às províncias. Eles estão indo para as montanhas, para as áreas rurais e para lugares distantes do centro do conflito. Mas mesmo lá, a segurança ainda não é garantida. À medida que aumenta o número de pessoas que partem, fica mais claro que isso pode levar a uma grande crise humanitária, pois não se trata apenas de deslocamento, mas do colapso da vida normal. Teherã, que antes era uma cidade barulhenta e movimentada com 14 milhões de pessoas, agora se tornou o centro da crise. Muitas pessoas estão se escondendo em vários lugares, como vilarejos remotos nas montanhas de Zanjan, plantações próximas a Kazvin, nas montanhas Alborz e na costa do Mar Cáspio, onde esperam estar mais seguras. Mas esse tipo de cena não é novidade no Irã. Isso já aconteceu em 1979, durante a Revolução Iraniana, quando também começou com a saída gradual das pessoas até se tornar algo em larga escala. E agora parece que a história está apenas se repetindo, mas desta vez de forma mais rápida, mais caótica e mais perigosa. Em 1979, cerca de 3 milhões de pessoas deixaram o Irã, o que já era muito, mas o que está acontecendo agora é ainda pior. Na situação atual, estima-se que cerca de 20 a 30% de toda Teherã praticamente já está vazia, ou seja, milhões de pessoas já deixaram a cidade. Isso pode ser visto nas ruas, onde há um trânsito intenso, longas filas nos postos de gasolina e um fluxo contínuo de carros indo para o norte. Isso já não é uma saída normal. Segundo estimativas, cerca de 50 a 60% dos que fugiram vieram diretamente de Teherã. E se os combates piorarem ainda mais, é possível que o número total de pessoas que vão fugir chegue a 5 a 7 milhões. Segundo o Acnur, isso ainda não é o fim e o número pode aumentar ainda mais enquanto o conflito continuar. Mas há algo ainda mais surpreendente. Não são apenas cidadãos comuns que estão saindo, mas também apoiadores do governo. Apoiadores do regime, agora até eles estão indo embora. Não é mais por causa da política, mas por medo e falta de segurança. Uma das maiores razões para esse pânico é o que aconteceu com o novo líder, Mojtaba Khamenei. De acordo com relatos, ele ficou ferido nas primeiras 24 horas após assumir o cargo, e há quem diga que ele já está morto. Outros dizem que ele está em coma. O governo oficialmente afirma que ele é um jambas, ou seja, está ferido. Mas o problema é que ele não aparece em público. Antes,
Os líderes supremos apareciam na TV, falavam diretamente com o povo, davam garantias e mostravam controle. Mas agora, não. No dia 12 de março, ele divulgou sua primeira declaração, mas não apareceu e apenas uma carta foi publicada. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. E ao invés de trazer confiança, isso só aumentou ainda mais o medo. A situação segue perigosa e a confusão persiste. Em segundo lugar, as pessoas estão perdendo a confiança. Até mesmo os mais leais estão começando a duvidar. Porque se o próprio líder não consegue aparecer, isso causa ainda mais preocupação entre as pessoas comuns. Para muitos, Mujtaba era a última esperança do regime. Mas agora parece que isso também acabou. Por isso, as pessoas estão indo embora ainda mais rápido. Isso não é mais apenas uma simples precaução. É uma fuga de um governo que está gradualmente perdendo o controle. E à medida que a confiança desmorona, mais pessoas querem partir. Porque neste ponto já não está claro quem detém o poder. O governo ainda funciona, mas está sem direção. E enquanto os mísseis continuam caindo do céu, essa não é a única razão pela qual as pessoas estão desaparecendo dentro do Irã. Existe um problema ainda mais profundo. Algo está acontecendo dentro do próprio governo e, à medida que a situação piora, a vida cotidiana normal dentro do Irã também está desaparecendo aos poucos. Os negócios estão fechando porque não há mais suprimentos e também não há pessoas suficientes para trabalhar. As fábricas estão parando porque falta eletricidade e o transporte está tendo dificuldades para entregar as matérias-primas. Até os hospitais estão tendo dificuldades por falta de remédios e equipamentos. E as escolas são obrigadas a fechar porque não são mais seguras para os estudantes. Em muitas cidades pode-se ver uma mudança incomum. As ruas que antes estavam cheias de carros agora estão quase vazias. As lojas estão fechadas, os prédios desocupados. Isso não é porque a situação está tranquila, mas porque quase não restam pessoas. Mas por outro lado, nas províncias e em lugares mais distantes, o oposto está acontecendo. De repente, o número de pessoas aumentou e os lugares que antes não eram tão populosos ficaram lotados. Por causa disso, as necessidades básicas começaram a faltar. A água está ficando limitada, a comida acaba rapidamente. Os hospitais ficam cheios rapidamente e já não conseguem receber todos os doentes ou feridos. E com o passar do tempo, não são só os evacuados que sofrem, mas também os moradores locais que já vivem nesses lugares há muito tempo. É aqui que começa outro problema mais silencioso, mais sério. Surge tensão entre as pessoas, não porque elas querem, mas porque todos estão passando necessidade. Quando falta comida, começa a disputa. Quando falta água, surgem conflitos. E quando falta ajuda, começa o jogo de culpas. A situação vai ficando cada vez mais difícil, até mesmo em lugares que antes eram considerados seguros. Enquanto isso acontece dentro do país, as pessoas já não esperam que tudo volte ao normal tão cedo. Elas não aguardam mais por uma solução clara. O que eles fazem agora é apenas o que pode ajudar, para sobreviver. Quem tem condições vai embora. Quem não tem, procura um jeito de aguentar de qualquer forma. Nessa situação, cada dia passa a ser apenas sobre sobrevivência. E é aqui que um problema ainda maior aparece. A força militar já não é suficiente. A tecnologia já não é suficiente. O verdadeiro teste é se um país ainda consegue cuidar do seu próprio povo. Neste ponto, fica claro que a administração está tendo dificuldades. Faltam recursos, falta controle e falta capacidade para restaurar a ordem no país. Não é uma queda repentina que acontece de um dia para o outro. Isso acontece aos poucos. Todos os dias algo se perde, algo se quebra e alguém vai embora. Até chegar o ponto em que não dá mais para voltar ao que era antes. E enquanto isso continua acontecendo, uma coisa fica cada vez mais clara. A batalha mais difícil não é contra o inimigo lá fora, mas contra as próprias fraquezas por dentro. E nesse tipo de luta não existe solução rápida. Não existe uma única ação que possa consertar tudo. É preciso tempo, são necessários recursos e é preciso a confiança das pessoas. Mas na situação atual é isso que mais falta. E enquanto a confiança continua a desaparecer e as pessoas continuam a ir embora, uma realidade difícil de aceitar se aproxima cada vez mais. Que um país não é destruído apenas pela guerra, mas também porque, pouco a pouco, vai perdendo a capacidade de se sustentar por conta própria.
Por trás de tudo isso existe um inimigo mais silencioso, mas mais perigoso, que não é míssil nem bomba, mas um problema que já está presente há muito tempo: o lento colapso da natureza e dos recursos do Irã. Devido à seca severa, métodos inadequados de agricultura e má gestão, as principais fontes de água estão secando pouco a pouco. Antes mesmo da guerra começar, as reservas de água de Teherã já haviam diminuído em quase 45%, mesmo sem conflitos. As pessoas já enfrentam dificuldades diárias, já falta água. Antes, as pessoas costumavam se mudar para a cidade, saindo das províncias para as áreas urbanas em busca de uma vida melhor. Mas agora está acontecendo o contrário, porque as pessoas estão deixando a cidade não só por causa da guerra, mas também porque já não há recursos suficientes como água, comida e outras necessidades básicas. Por isso, milhões de pessoas estão fugindo para o norte, para lugares mais frios e com maior chance de ter água. Mas mesmo as chamadas zonas seguras já estão superlotadas porque já atingiram seu limite há muito tempo e agora, com a quantidade de pessoas chegando, elas também estão começando a ter dificuldades. As áreas rurais que antes eram tranquilas também estão enfrentando seus próprios problemas, pois as pessoas estão ficando amontoadas e já faltam comida, água e os serviços necessários, tornando a vida difícil. Se essa situação continuar, coisas ainda piores podem acontecer. Estima-se que o número de deslocados pode chegar a 10 milhões, o que significa quase 15% de toda a população do Irã. Isso não é mais um simples problema de um país, isso vai se tornar uma crise de toda a região, porque quando esse número de pessoas sair ao mesmo tempo, os países vizinhos serão afetados. Os sistemas humanitários vão ter dificuldades, a ajuda será insuficiente e os recursos vão faltar. E é aqui que entra a pergunta mais importante. O Irã ainda consegue controlar isso? Para falar a verdade, é quase impossível, porque a guerra não é o único problema deles. Existe um problema ainda mais profundo internamente. A própria administração do país já tem fraquezas há muito tempo. A economia já vem sofrendo há bastante tempo. Por causa das sanções, da alta inflação e da má administração, o número de aliados foi diminuindo aos poucos. A capacidade do governo de apoiar o povo também foi enfraquecendo. O valor da moeda deles, o real, caiu muito em relação ao dólar. O governo quase não tem mais fundos suficientes. Em outras palavras, mesmo sem guerra, eles já estavam passando por dificuldades. Mas agora, há uma guerra, ainda há uma crise interna e ainda há problemas ambientais. E tudo isso está piorando ao mesmo tempo. Nessa situação, uma coisa é clara: o governo não tem mais dinheiro suficiente para ajudar seu próprio povo. Os bilhões de dólares necessários para moradia, alimentação e apoio à saúde dos milhões de deslocados não estão nos cofres do Irã. E é aqui que a situação piora ainda mais, porque além da guerra, há outro problema antigo que não foi resolvido: a crise da água. Antes mesmo do início dos combates, já havia protestos em vários lugares como Khuzistão e Isfahan devido à seca e à falta de água. Agora, isso piorou ainda mais, porque milhões de pessoas que fugiram de Teherã e das áreas do sul se aglomeraram no norte. Em províncias como Mazandaran e Gilan, que ficam perto do Mar Cáspio, esses lugares também estão tendo dificuldades porque seus recursos só são suficientes para sua própria população. E agora, de repente, a quantidade de pessoas dobrou ou triplicou. Por isso, como resultado, a administração não está mais dando conta. Falta água, a comida acaba rápido e os serviços não são suficientes para tanta gente. Por causa disso, há tensão e conflitos entre os moradores locais, porque todos estão passando pela mesma falta do que precisam para sobreviver. Numa situação como essa, mesmo que a guerra diminua ou pare temporariamente, ainda existe uma questão importante. Será que as pessoas conseguirão voltar à vida que tinham antes? Na verdade, isso não é tão fácil assim, porque voltar não é só reabrir as estradas. Eles precisam ter uma casa para onde voltar, um emprego e água suficiente. Mas ao redor de Teherã, muitas coisas já foram destruídas, como fábricas, fornecimento de energia e sistemas de comunicação. Essas são necessidades básicas para o funcionamento de uma cidade. Para restaurar a eletricidade, a água e as cadeias de suprimentos, isso pode levar meses ou até anos. E além dos danos físicos, é ainda mais difícil restaurar a confiança das pessoas no governo. Por causa do desaparecimento do líder em público, da falta de controle claro e da exposição das fraquezas na administração,
O sentimento de segurança foi desaparecendo aos poucos. Até mesmo aqueles que antes eram leais ao regime já não se sentem seguros, preferindo ficar perto das fronteiras, mesmo sem certeza, do que voltar à capital, onde é claro que há problemas de administração. Na cabeça de muitos, é melhor ficar em um lugar incerto do que em um lugar que você sabe que está em caos, e é aí que se vê o verdadeiro efeito da crise. Não se trata apenas da destruição dos prédios, não se trata apenas da queda do regime, isso é a perda da confiança do povo em seu próprio país, quando o número de pessoas que saíram dentro e fora do Irã chega a 10 milhões. Isso só significa uma coisa: o Estado já não consegue mais cumprir seu dever básico. Não há mais segurança suficiente, não há mais ajuda suficiente. Neste ponto, já não é realista esperar que o Irã consiga lidar com a crise apenas com seus próprios recursos. Por isso, eles já precisam de ajuda externa. Isso já não é mais uma opção, mas sim uma necessidade que exige ajuda da comunidade internacional, das Nações Unidas e dos países vizinhos. Mas há um grande problema, pois não está claro como a ajuda vai chegar, já que o espaço aéreo está fechado, o mar é perigoso e as estradas são alvo de ataques. Por isso, o Irã está praticamente isolado do resto do mundo. Por causa disso, as rotas mais importantes agora são as fronteiras. Uma das mais críticas é a fronteira com a Turquia. Ela tem cerca de 560 quilômetros de extensão no lado oeste e noroeste do Irã. E, atualmente, essa é uma das poucas rotas restantes para entrar e sair do país. A travessia de fronteira de Kapakoi se tornou a mais movimentada. É por aqui que muitos iranianos que querem sair passam. Também é possível que a ajuda passe por aqui. Devido à gravidade do problema, a Turquia já se preparou. De acordo com o ministro do interior deles, eles se prepararam para 3 cenários. Primeiro, tentar controlar a migração ainda do lado do Irã, para que não cheguem todos de uma vez na fronteira. Segundo, construir cidades de tendas e zonas de amortecimento perto da fronteira, para que aqueles que saírem tenham um lugar temporário para ficar. Terceiro, se a chegada continuar, eles estão prontos para assentar as pessoas dentro do seu território. Isso não é novidade para a Turquia. Durante a crise síria, eles receberam quase 4 milhões de refugiados. Eles se tornaram o maior país anfitrião do mundo. Por isso, eles já têm experiência e sua administração é bem organizada. Eles conseguem montar cidades de tendas, habitações em contêineres e abrigos temporários de forma rápida e eficiente. A agência deles para desastres, a AFAD, possui logística avançada e já foi testada em várias crises como guerras, terremotos e enchentes. O Crescente Vermelho também tem uma rede eficiente para fornecer comida, água e ajuda médica. E agora é possível que tudo isso seja usado novamente para o Irã. Mas mesmo com toda essa preparação, a situação ainda não é simples, porque enquanto a ajuda chega, o número de pessoas necessitadas continua aumentando. E à medida que o tempo passa, a crise só aumenta, não apenas para o Irã, mas para toda a região. Mas há um lembrete importante do passado. Isso aconteceu na Síria. Mesmo que a Turquia tenha ajudado milhões de refugiados naquela época, até hoje eles ainda sentem os efeitos disso. Os quase 4 milhões de refugiados que eles receberam deixaram um impacto profundo na economia, na sociedade e na política. Houve tensão. O público ficou sensível à questão dos recém-chegados. Por isso, mesmo que a Turquia esteja disposta a ajudar agora, eles também têm limitações. Eles querem ajudar, mas também querem proteger o próprio país deles. Por isso, o foco deles agora é, na medida do possível, impedir que muita gente chegue à fronteira e manter essas pessoas, por enquanto, do lado do Irã. Porque eles sabem o quanto é difícil quando o número cresce demais. Mas a conversa não é só sobre receber refugiados. Existe uma outra questão ainda mais crítica. Como levar a ajuda humanitária para o Irã? Se conseguirem estabelecer uma zona de proteção na fronteira com a Turquia, isso pode ser o começo de um corredor humanitário. Uma rota por onde pode passar ajuda como comida, remédios, cobertores e kits de higiene. A partir da Turquia, esses itens podem ser levados para o noroeste do Irã, especialmente para a província de Azerbaijão Ocidental, usando as passagens de fronteira de Gurbulak e Kapakoi. A Turquia tem vantagem nisso. Em janeiro, eles construíram uma infraestrutura de fronteira longa e resistente, chegando a cerca de 380 quilômetros de estrada de concreto. Há 203 torres ópticas e 43 torres de observação,
Isso pode ser usado não só para segurança, mas também para facilitar a entrada e distribuição de ajuda. Assim, o movimento na fronteira será organizado e controlado. Mas há um grande problema porque o local é perigoso, especialmente em Tabriz, que fica a cerca de 200 quilômetros da fronteira e continua sendo atingido por ataques. Quase não há mais defesa aérea adequada ali. Isso significa que não há garantia de segurança para os comboios de ajuda. Mesmo missões humanitárias ainda podem ser atingidas. Por isso, é necessária uma coordenação clara, não só a Turquia, mas também os Estados Unidos e Israel, para garantir que a ajuda entre em segurança. Caso contrário, a situação pode piorar ainda mais. Agora, vamos olhar para o outro lado. O Azerbaijão tem outra rota possível. Através da passagem de fronteira de Astara, eles podem enviar alimentos e suprimentos médicos para províncias como Gilan e Ardabil. Mas também não é fácil, pois há tensão nas relações entre Azerbaijão e Irã, especialmente após os incidentes recentes. Por isso, o exército azeri está em alerta máximo agora. Isso significa que, mesmo havendo possibilidade de ajuda, há riscos envolvidos. No geral, a situação é clara porque há quem queira ajudar, existem rotas e há planos. Mas tudo isso depende de uma coisa: o quão seguro é cada movimento. Porque em uma crise como essa, até ajudar envolve riscos, e mesmo que o diálogo diplomático ainda esteja aberto, isso não facilita a situação no local. Porque o problema agora não é mais apenas uma decisão dos líderes, mas sim a própria logística que está falhando. Nas passagens de fronteira, um dos maiores problemas é a superlotação, com longas filas de caminhões que quase não se movem. Desde que a guerra começou, o tráfego comercial normal praticamente parou. Mas o problema é que a ajuda humanitária também precisa passar por ali. Por isso só existe uma rota sendo usada e isso é o gargalo. Por isso, se a Turquia for enviar ajuda, os caminhões de ajuda não podem simplesmente seguir o fluxo normal. É necessário um método especial com faixas separadas, um processo mais rápido na alfândega, segurança garantida e um plano claro adequado para uma zona de guerra. Sem isso, a ajuda vai ficar presa e não vai chegar a quem precisa. A situação é a mesma do lado do Azerbaijão. A travessia de Astara já é movimentada mesmo em dias normais. Por isso, vai se tornar ainda mais um gargalo agora que há uma guerra. Para a passagem dos caminhões de ajuda, é preciso coordenação ativa do governo do Azerbaijão. Mas devido à tensão e aos incidentes anteriores, isso não é tão fácil assim. Se a guerra continuar e o número de deslocados chegar a 10 milhões, as passagens de fronteira não vão suportar essa quantidade de pessoas. E já temos um exemplo do que pode acontecer. Durante a crise síria em Idlib, as fronteiras também se tornaram um gargalo. O resultado foi que centenas de milhares de pessoas ficaram presas, dormindo no frio, com falta de comida e sem assistência adequada. E agora o Irã está indo para a mesma situação. Mas pior, porque há mais pessoas e as condições são mais complicadas. Neste ponto, está claro que isso não é mais apenas uma crise humanitária simples, mas sim um sinal de um problema muito mais profundo. A administração que deveria proteger as pessoas não está mais funcionando. O governo que deveria fornecer ajuda já não consegue mais fazer isso. E as longas filas na fronteira, as pessoas esperando sem nenhuma certeza, não são apenas imagens de sofrimento. Isso é evidência de um Estado que está gradualmente parando. As pessoas já não veem a capital como um lugar de proteção. Já não é mais um símbolo de segurança. Em vez disso, eles agora veem isso como uma administração destruída e um governo que já não consegue manter seus próprios cidadãos seguros. Por causa disso, as pessoas continuam indo embora. Não é mais só por medo de bombas, mas porque já não confiam que alguém ainda vai protegê-las. Os milhões de pessoas que agora estão se acumulando nas fronteiras da Turquia e do Azerbaijão já não estão apenas fugindo. Isso já é uma grande mudança no movimento de toda a região. É como um terremoto que não é sentido apenas dentro do Irã, mas também nos países vizinhos. Neste ponto, o problema do Irã já não é apenas sobre inimigos externos. Não se trata mais apenas de ameaças externas. Agora é uma luta para sobreviver dentro do próprio país, que está gradualmente desmoronando. Um lugar que está perdendo recursos, perdendo o controle e, acima de tudo, perdendo seu povo. Porque quando o próprio povo escolhe ir embora, esse é o sinal mais claro de que algo está errado. E agora, isso está mais evidente do que nunca. Com o tempo,
O governo tornou-se cada vez mais limitado, como um jogo de xadrez sem movimentos possíveis ou próximo passo claro. E enquanto isso acontece, a fundação de toda a ordem vai cedendo pouco a pouco. Não por causa de um acontecimento repentino, mas por causa de uma combinação de problemas que só agora explodiram todos de uma vez. E diante de tudo isso, uma nação está desmoronando lentamente enquanto o mundo inteiro observa.